Será que o ataque do Rich foi forjado? Tá rolando o maior debate na comunidade das Kildeiras sobre a possibilidade do Rich ter forjado o próprio ataque. Porque, convenhamos, se a gente olhar com bastante cuidado, foi bem esquisito, né? Então hoje eu vou trazer pra vocês os dois pontos de vista, caso ele possa ter forjado ou não. Primeiramente, vamos analisar o vídeo em questão. Uma coisa estranha que as pessoas notaram é que o chão é cheio de folhas secas e quando o Rich anda faz bastante barulho. Então por que a gente não ouviu o passo de uma pessoa chegando antes de ele ser atacado? Eu vi o ataque nos dois idiomas e na versão em alemão as pegadas dele são um pouco mais baixas do que na versão em inglês, e prestando bastante atenção eu tive a impressão de que as pegadas são um efeito e não as pegadas reais do ator, já que em algumas partes parece que o barulho da pegada não coincide com o movimento que o ator faz. Tem uma parte que parece que ele nem mexe o pé direito e o barulho da pegada é alto. Então, eu ouvi o vídeo várias vezes naquela mesma parte, momentos antes dele ser atacado, com um fone de ouvido bem bom. Se vocês fizerem a mesma coisa, pode ser com fone de ouvido normal mesmo, dá pra perceber 3 passos bem sutis antes do Rich ser atacado, como se alguém realmente estivesse se aproximando, já que ele não se mexe. Mas isso só na versão em inglês, na versão em alemão eu não escutei nada. Outra coisa que falaram é sobre as árvores, que são finas demais e não teria como uma pessoa se esconder atrás delas. Aparentemente nem todas as árvores são tão finas como elas parecem, que nem essa aqui. Também depende da distância, quando o Rich se aproxima parece que a árvore é maior do que a gente imaginou. O Rich é atacado quando ele para bem perto dessa árvore aqui, então será que uma pessoa conseguiria se esconder atrás dela? Já que a pessoa atacou ele muito rápido, a pessoa tinha que estar perto dele, né? Senão a gente realmente ouviria uma pessoa correndo ou algo assim. Já na versão em alemão, depois que ele corre, ele só mostra o que tá na frente e dos lados dele e não atrás, que é de onde ele é atacado. E como nos dois vídeos ele corre pra longe, fica a questão: será que tinha alguma coisa lá por perto onde uma pessoa poderia estar escondido que a gente não viu? Talvez ele só não tenha mostrado na câmera. Ou talvez realmente não tinha onde uma pessoa se esconder e ele forjou tudo isso. Muitos estão comentando sobre o jeito que ele segurou o celular, como se ele quisesse se certificar de que a gente tava vendo. Quando ele dá uma levantadinha no celular, eu tenho a impressão de que ele tá tentando mostrar pra gente alguém, talvez a pessoa que atacou ele. Eu achei meio esquisito ele não ficar encarando a pessoa e sim a gente, mas talvez a pessoa tenha ido embora e deu muita impressão que ele ou queria pedir ajuda ou queria falar quem era a pessoa pra gente. Muitas pessoas ouviram ele falar como se fosse falar Cleo. E, gente, sinceramente, é bem possível, né? Se tem um nome que se encaixaria ali, seria Cleo. O homem sem rosto não mostra a máscara, mas isso eu não achei estranho. Porque, como eu comentei, eu não acho que o cara da máscara e o cara da voz sejam a mesma pessoa. Além de que a máscara não teria o mesmo efeito de dia. E se ele aparecesse na máscara durante o dia, a gente poderia facilmente identificar se é o corpo de uma mulher, de um homem. O último detalhe é o sangue. Vocês acharam falso, parecido com ketchup e tal. A pergunta é: será que é Everbite que não pensou nos mínimos detalhes ou a gente que é noiado demais? Ou será que eles não fizeram isso de propósito? Eu sinceramente acho que eles são bem espertinhos. Se a maioria tá achando que foi forjado e que foi estranho, eles devem saber disso. Eles podem ter feito de propósito, talvez pra gente saber que foi forjado e realmente ser forjado, ou quem sabe pra gente continuar desconfiando do Rich porque ele é suspeito demais, né, gente? Quando na verdade ele não é o verdadeiro culpado. Eu já tenho um vídeo focado no Rich falando o quanto ele é suspeito, então eu vou deixar nos cards caso você não tenha visto, porque eu não vou mencionar tudo isso aqui de novo. Então vamos lá. Que informações novas a gente tem que nos fizeram suspeitar menos ou mais do Rich? Comparando a voz do ator do Rich com a voz do sequestrador, eu achei muito diferente. Hey, what if that was Hannah? I want you to stay out of this. What if she needs my help? You think this is all just a game, don't you? Na verdade, eu comecei a pensar muito que não é alguém do grupo, porque como que ninguém reconheceria a voz da pessoa?
Faz bastante sentido o Rich ter sido atacado, se formos pensar que o jogo tem apontado bastante ele como suspeito, mostrando que ele some de vez em quando, que o carro do Dan foi provavelmente sabotado e ele é o único que entende de carros, etc. Normalmente, quem é muito suspeito acaba não sendo culpado no final. Como até agora ninguém tinha sido ferido gravemente, faz sentido eles escolherem o Rich de vítima, já que, pra maioria das pessoas, ele não é nem o favorito e nem o que a gente não se importa. Então, a gente acabou se afetando com a morte dele de qualquer forma. E eles até fizeram a gente conversar bastante com ele no episódio 7 pra gente ficar magoado, sabe? Até no episódio 7, eles deram pistas referentes ao Jake e ao Rich. Quando o Rich menciona uma ilha, coisa que o Jake falou, também tinha aquela suposta ilha na foto do Rich, né? Ou seja, é possível que essas duas pessoas se encontrando de capuz no teaser sejam o Rich e o Jake e eles estejam trabalhando juntos ou tem algum tipo de conexão, como eu já falei aqui no canal. Também pode ser o Jake e o Phil ou quem sabe os dois sequestradores. O Jake tinha falado que ele não tinha percebido nada que parecesse indicar que seriam duas pessoas, mas a Everbite tem mostrado muito que o Jake se engana com bastante frequência. Então acho que pode sim acabar sendo duas pessoas. Trabalhar com o Jake poderia explicar alguns comportamentos estranhos do Rich, como desaparecer antes da Jessie ir pra casa se arrumar pro encontro com o Dan. Além disso, a garagem fica perto daquele local onde o adesivo no poste é encontrado, ou seja, o Rich pode ter deixado lá a pedido do Jake. O Rich desenha muito mal, será que ele teria feito isso de propósito? O Thomas e o Dan desenham bem e agora a gente sabe que a Cleo faz curso de desenho, né? Eu tinha esquecido que a Cleo foi a única que não desenhou naquele rabisco entre amigos. Isso poderia ser uma pista real, já que existem poucas suspeitas em cima da Cleo. Ou poderia ser, de novo, uma forma de nos enganar, né? O Rich sabia sobre a caixa de fósforo há bastante tempo. E uma prova disso, eu acredito que seja lá no começo, quando eles dizem que nós somos a única pista até a Hannah, o Rich fala: É, tipo isso. Como diabos ele descobriu isso? Se ele e o Jake trabalhassem juntos, o Jake poderia ter descoberto, mas o Jake não parece achar o Phil suspeito. Ele fica surpreso quando o Phil é preso. Mas se o Rich quisesse incriminar o Phil desde o começo, ele não teria mencionado a caixa de fósforo antes. Ele só mencionou depois que várias coisas foram acontecendo apontando pro Phil. E eu acredito que quem colocou a caixa planejou isso desde o começo, muito bem pensado. Talvez o Rich tenha algum contato com a polícia, já que ele diz que nós podemos facilmente descobrir se a Amy nasceu em Duskwood ou não. Ele pode estar falando dos fofoqueiros da cidade também, né? Mas vai saber. A Jessie disse que o Rich parecia certo de que a Hannah não tinha GPS no carro, sendo que foi ele quem consertou o carro e ele até sabia do dinheiro que ela guardava pra emergência. Tipo, o Rich mentiu, cara. Ou seja, ele sem dúvida não queria que a Jessie descobrisse a verdade. Talvez porque ele é o homem sem rosto, ou talvez porque ele é o homem misterioso que foi com a Hannah visitar a família e sabia que a Hannah queria guardar segredo. Quem sabe ele também estava no incidente e não queiram que as pessoas descubram a verdade. Descobrimos que o carro da Hannah estava parado na frente da casa dela, ou seja, é possível que ela estava andando a pé naquele dia ou ela voltou para casa antes de ser atacada. Uma coisa que eu pensei, nós supomos que o Alf tá sempre na frente do hotel, mas vocês lembram que o Gray leva o Alf de vez em quando na garagem para consertar o carrinho dele? Pois é, e se foi na oficina do Rich, lá perto naquele bosque, que o Alf viu a Hannah ser levada? Já que, né, ela mora a menos de 5 minutos da garagem dele. Ele tem 1000% de certeza que o carro do Dan não foi sabotado de jeito nenhum. Aliás, ele demorou muito, na minha opinião, pra terminar, sendo que ele não tem muitos clientes. Seria porque ele estava ocupado? Porque ele trabalha com o Jake? A questão é, quem tá dizendo a verdade sobre o carro? O Rich ou o Dan? Ele não sai do grupo da lenda, apesar de supostamente não acreditar que a lenda é real. Eu me lembro também que quando dizemos que geralmente todas as lendas são baseadas em histórias tristes, o Rich diz alguma coisa como: talvez. Eu achei isso meio estranho. Um tempo antes do Rich ser atacado, a Cleo diz: o Rich foi marcado e até agora não aconteceu nada com ele. O Rich poderia ter forjado o ataque por isso, pra provar que o homem sem rosto não tá de brincadeira, sabe? Ou quem sabe, o verdadeiro culpado leu aquilo e resolveu agir.
Vocês notaram que a Amy parecia andar só de bicicleta, talvez porque ela tem trauma de carro por causa do acidente, e o desenho do Rich é uma bicicleta? Agora vamos falar do carro que foi usado no acidente que matou a Jennifer. Um Gremlin. Apesar de ser muito parecido com os carros na galeria do Rich e aquela que ele usou no perfil também, não é o mesmo carro, gente. Olhem com cuidado na internet. Ainda assim, se a Tooltastic não existia naquela época, e em Duskwood é mais provável de ter um carro raro daqueles, né? Um parente do Rich. O sobrenome Madruga, de Ted Madruga, tem origem portuguesa ou espanhola. E o adeus do Rich, eu não acho que... Eu acho que ele tem alguma descendência espanhola, ou seja, eu acredito que ele seja parente do Rich, talvez não pai. Se bem que aquele Paul tem uma vibe de não ser pai do Rich, eu não sei porquê. Na foto que a Lily manda pra gente, a gente pode notar que a Hannah não assinou o formulário, o que dá a impressão de que ela ia fazer a visita, mas acabou desistindo no último momento. Como ela não conhece o Ted de forma nenhuma, a única conexão que eles podem ter é o incidente, o que me faz acreditar que o carro usado pra matar a Jennifer era dele. Também acredito que ele possa ser o antigo proprietário do bar que foi embora de repente no ano passado. E talvez ele tenha parentesco com o Phil, já que a Hannah ligou pra ele no dia do sequestro. Digamos que o carro não tenha sido encontrado na época, já que eles podem ter se livrado do veículo jogando ele no lago. As pessoas fazem muito isso. É possível que muitos anos depois eles encontraram o carro e obviamente colocaram a culpa no dono, já que a polícia já suspeitava que um homem teria cometido o crime. Ninguém vai achar que a culpa foi de um bando de adolescente, né? Então o Ted é preso injustamente. Se eu fosse parente dele, sei lá, filha, qualquer coisa, eu ficaria pé da vida. Então isso poderia ser um motivo por Rich ter sequestrado a Hannah, mesmo que talvez ele não queira matá-la. Nós sabemos que os Tooltastic estão complicando demais a vida dos Rogers financeiramente. Além de que aparentemente a mãe do Rich tá doente e ele tem que pagar a Jessie também. Falando na mãe dele, eu acredito que ela possa ter alguma doença que vá piorando gradativamente, como Alzheimer, por exemplo, já que 10 anos atrás ela ainda trabalhava lá. Só que a Jessie não foi contratada 10 anos atrás. Ela comenta que o Rich contratou ela depois que ela se formou, alguma coisa assim. Eu vi uma teoria nos comentários e eu não consegui achar esse comentário, então se você mandou essa teoria, deixa aqui embaixo, tá? De que a mãe do Rich poderia ser a pessoa que estava dirigindo o carro caso eles fossem sim crianças, e ela poderia ter enterrado o corpo da Jennifer. Então eu tava jogando de novo e eu percebi uma coisa muito estranha. Se você escolhe falar pra Cleo que ela deve ter enlouquecido por ter tentado invadir a garagem do Rich, ela fala: eu não seria a única em Duskwood. Ou seja, será que a mãe do Rich enlouqueceu por algum motivo? Convenhamos que matar uma pessoa e enterrar o corpo é uma coisa que enlouqueceria muita gente. Eu viveria com a culpa assim na minha consciência pelo resto da vida. E nesse caso, o carro ainda estaria na família do Rich, né? Já que a mãe dele estaria dirigindo. Então assim, é uma ótima teoria. Mas voltando a falar da parte financeira, será que não foi o Rich que penhorou a pulseira? Já que ele claramente precisaria de dinheiro. A gente sabe que a Jess estava de folga no dia do sequestro. Será que foi ela quem pediu ou será que foi o Rich que deu folga pra ela? É estranho quando o Rich fala pra ela que fazia tempo que ela não tirava uma folga, sendo que a Hannah não desapareceu há tanto tempo assim, né? Vocês já notaram que há muitas menções ao período de 2 semanas, né? Inclusive o Rich ter ficado com febre por 2 semanas depois daquele incidente de bullying na floresta. Se no fim ele acabasse sendo o sequestrador, ele poderia deixar as vítimas presas por esse período de tempo por conta do que aconteceu com ele no passado, quem sabe? Tá, Jasmine, então você acha que o Rich é o sequestrador? Não necessariamente. De fato, tem muitas coisas apontando pra ele, inclusive a imagem do primeiro episódio que parece ele na garagem. Ou seja, eu acredito que ele tenha um papel importantíssimo no jogo. Mas, como eu mencionei, se o carro fosse do pai dele ou de um parente, o Rich provavelmente estaria no incidente, né? Eu tenho uma teoria. E se o Rich era a pessoa que tava lá na floresta observando elas? Nós sabemos que quando tinha 11 anos, ele fez o desafio dos garotos e foi deixado sozinho pelos amigos. Será que nesse meio tempo ele não poderia ter visto
visto por acidente as garotas ou, enfim, o pessoal enterrando a Jennifer, principalmente porque uma das saídas da cidade fica perto do hotel e da casa do desafio. E a gente sabe que a mãe da Jennifer morava em outra cidade e tal, e ela tava indo visitar o pai. O Rich poderia, quem sabe, ter desenterrado a Jennifer e pego a pulseira, conhecendo ela ou não, né? Outra teoria que eu acredito muito. E se Rich for um homem sem rosto, mas não um sequestrador? Afinal, o acidente do Dan não matou ele pra valer. Isso aconteceu logo quando ele for ter um encontro com a Jessie. E a Jessie foi atacada quando? Exatamente quando ela tava levando a gente pra fazer um tour pela cidade. Fica bem óbvio que o Rich não quer que a Jessie se envolva. Então talvez ele tenha atacado ela pra ela ficar com medo. E quem sabe pra gente também ficar com medo, né? Talvez, quem sabe, ele seja meio obcecado pela Jessie. Agora, se ele fosse um homem sem rosto do bem, ele poderia estar fazendo isso pra nos proteger. Se ele sabe que o sequestrador tá indo atrás de quem estava no incidente, e ele sabe quem é o nosso personagem, e sabe que a gente tava lá, talvez ele saiba que nós somos a próxima vítima. Ou seja, assim como o Jake, talvez ele queira nos manter longe de Duskwood, e pra isso ele estaria nos assustando. Quando o Rich vai contar algo pra Jessie sobre a gente, eu tenho muito a sensação de que ele sabe quem a gente é. Talvez porque ele viu a gente no incidente ou ele tava junto. Agora, se o Rich fosse de fato o sequestrador, eu não acho que ele estaria trabalhando sozinho. Eu provavelmente o ligaria com o Gray. Existe a possibilidade do Gray ser o pai da Jennifer. O homem sem rosto se identifica com a lenda e o Rich sofria bullying, o garoto da lenda também sofria bullying. Ele tem uma parente que pode ser deficiente. Eu tenho uma teoria de que, se pá, a Jennifer pode ter algum tipo de deficiência ou algo assim, e é por isso que o homem sem rosto se identifica com a lenda, sendo ele o Rich ou o Gray. Mas assim, eu ainda acredito mais na possibilidade dele ser um homem sem rosto do bem, porque se a gente parar pra pensar, a máscara, o cara de máscara, só apareceu na floresta e atacou a Jessie, sendo que a Jessie nem se machucou de fato. Então ele não fez grandes coisas, né? E se Rich fosse o homem misterioso, ele poderia estar tentando capturar o verdadeiro culpado. E talvez por isso ele incriminou o Phil, porque ele tava certo de que era ele. Quem sabe por isso ele deu a ideia de todo mundo ir pra cabana numa outra cidade, porque ele pensou, ah, o Phil tá preso, acabou, a gente não tem mais problema, sabe? Uma possibilidade é ele mesmo ter feito o corvo na porta da Jessie como uma forma de se redimir, porque ele ficou se sentindo muito mal, né? A Jessie até se demitiu e tal. E querendo ou não, isso foi uma forma de inocentar o Phil, e o Rich meio que se culpou, né? Ainda assim, eu não acho que foi ele quem testemunhou contra o Phil, e sim o Thomas ou a Cleo. E se o Rich e a Jessie estão trabalhando juntos? Tipo, tem umas coisas que indicam que eles podem, ao mesmo tempo que tem coisas que contradizem isso. Por exemplo, se eles estivessem trabalhando juntos, por que que a Jessie mandaria mensagem perguntando onde ele tá antes de ir pro encontro com o Dan, dando a entender que ele é suspeito por não estar na garagem? Por outro lado, a Jessie fala que quer sair de Duskwood e logo em seguida o Rich sugere a cabana, então poderia ser algo planejado entre eles, né? Aliás, ele sabe que dá pra alugar a cabana e que ela é aconchegante, dando a impressão de que ele já esteve lá antes. Eu pensei numa coisa então, já que a cabana fica a 45 minutos de Duskwood e aquela cidade nova que a gente descobriu, Asheville Hills, fica um pouco longe, a Jessie não fala exatamente quanto tempo, e se a família que tem a cabana que o Rich conhece é a família da Iris? Talvez porque ele é o homem misterioso e foi visitar a família com a Hannah. Se o sequestrador for o pai da Iris, talvez o Rich tenha dado azar, gente. Vocês pararam pra pensar nisso? Talvez ele simplesmente deu o azar de escolher a cabana da família do homem sem rosto. Como ele chegou lá primeiro, talvez o homem sem rosto tenha descoberto de última hora que os amigos estavam indo pra lá, foi tirar a Hannah de lá e nesse momento a Hannah viu o Rich e gritou pedindo ajuda, que seria quando ele disse que ouviu gritos na floresta. Então, gente, é meio improvável? É, mas é possível, porque até agora a gente não faz ideia de onde a Hannah tá e existe uma grande possibilidade dela tá numa cabana na floresta. Quem sabe, né, o homem sem rosto já tava lá só esperando por ele pra poder atacar o bucho dele. Conclusão: mesmo estando morto, o Rich ainda é o principal suspeito de muitas pessoas. E como muita gente achou que provavelmente foi forjado o ataque, e gente, isso sou eu, tá? É a minha opinião. Acho que é uma armadilha da Everbite. O Rich vai ter um papel importante? Sem
dúvida. Mas pra mim, é mais provável que ele esteja ajudando o Jake, seja o homem misterioso, ou quem sabe, o homem sem rosto, mas não o vilão principal da história. Pode ser que eles tenham feito isso de propósito pra nos enganar, ou pode ser que eles realmente estão dando pistas reais e que o Rich acabe sendo a mente psicopata por trás de tudo isso. Mas eu ficaria um pouquinho decepcionada. Eu quero ser surpreendida, gente. Eu acho que o fator surpresa ainda vai ter. Então, se muita gente tá desconfiando do Rich, não vai ser simplesmente isso. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado você a esclarecer algumas coisas, a formar a sua teoria sobre o Rich na cabeça, pensar se ele é seu principal suspeito ou não. Deixa aqui nos comentários o que eu deixei passar, porque sem dúvida eu esqueci alguma coisa. E obviamente as suas teorias. Um beijo pra vocês e agora é só aguardar o episódio 8 pra gente saber se foi ou não forjada aquela merda.